Meus queridos, quem me vê hoje com os cabelos todos brancos e a pele marcada pelo tempo não imagina as coisas que eu carrego aqui dentro. Eu me chamo Ana Clara Rodrigues, tenho 76 anos, e moro desde sempre em São Bartolomeu, um vilarejo pequeno perdido entre canaviais e estradas de terra no interior de Sergipe. Se resolvi falar agora, é porque sinto que meu tempo já não é tão longo, e antes de ir quero deixar registrado o que vivi, porque sei que há meninas, talvez até ouvindo isso agora, que passam pelo mesmo e acreditam que estão sozinhas. Não estão. Quando fecho os olhos ainda sinto o cheiro daquela casa de taipa onde cresci. Chão batido, telhado que deixava passar a lua nas noites mais claras, e paredes tão finas que o vento parecia atravessar sem pedir licença. Vivíamos todos juntos, eu, minha mãe Mariana, minha avó Beatriz, que quase não saía mais da cama por causa das pernas inchadas, e meu avô Miguel, o homem da casa desde que meu pai sumiu. Diziam que foi trabalhar numa fazenda distante e nunca mais voltou. Verdade mesmo é que foi embora quando soube que minha mãe estava grávida. Ela tinha só 16 anos naquela época. Ficou com a vergonha estampada no rosto, porque no interior moça sem marido era pecado que a vizinhança não perdoava. Meu avô fazia questão de lembrar isso todos os dias. Era homem grande, de voz grossa, sobrancelhas fechadas, desses que não precisavam levantar a mão para assustar. Bastava um olhar dele para minha mãe se encolher. Trabalhava cortando cana, voltava sempre com o cheiro de suor velho misturado com cachaça barata. Quando a garrafa passava da metade, começava a falar alto, reclamar de tudo. Às vezes, batia na mesa tão forte que a lamparina tremia. Minha mãe trabalhava de lavadeira, saía ainda no escuro e voltava com os ombros caídos, as mãos feridas de tanto esfregar roupa em pedra de rio. Falava pouco, sorria menos ainda. Parecia sempre cansada, como se a vida tivesse tirado dela a vontade de lutar. Já minha avó Beatriz, essa, apesar de doente, me dava um pouco de ternura. Me fazia cafuné até eu dormir, me ensinava as letras desenhando com graveto na terra do quintal. Mas sempre me alertava: não deixa teu avô te pegar sozinha, Ana. Se ele chegar e tua mãe não estiver, corre para casa da dona Júlia. Inventa qualquer desculpa, mas não fica. Eu era pequena e não entendia bem o motivo daquele aviso. Só sentia o aperto na voz dela, como se carregasse um segredo pesado. Nossa casa era só 2 cômodos, sala e quarto. A sala servia também de cozinha, com um fogão de lenha num canto e uma mesa torta no meio. Dormíamos todos juntos, eu e minha mãe numa esteira fina, meus avós numa cama velha que rangia a cada movimento. O banheiro era uma casinha de palha no fundo do quintal, com um buraco que cheirava mal no calor e transbordava quando chovia. Comida era sempre a mesma, feijão com farinha, às vezes uma fruta verde para enganar a fome. Carne, só em festa de padroeiro ou quando meu avô, no dia seguinte à farra, trazia algum pedaço de bode para compensar. Lembro que, quando fiz 11 anos, comecei a notar algo estranho no olhar dele. Antes era só raiva, agora havia outra coisa, algo que me fazia querer me esconder. Não era palavra, era jeito. Os olhos dele demoravam mais do que deviam quando passavam por mim. Eu me sentia pequena, suja, mesmo sem que ele tocasse. Foi nessa época que minha avó, numa tarde de calor, me puxou pela mão e falou baixo, quase num sussurro: minha neta, nunca fica perto dele quando a garrafa já estiver pela metade. Entendeu? Assenti, sem coragem de perguntar o porquê. Comecei a inventar desculpas para não ficar em casa. Ajudava a professora da escola a varrer a sala, mesmo quando não tinha aula. Corria para a casa da vizinha Júlia, dizia que ia brincar com as crianças dela. Qualquer coisa para evitar o silêncio pesado daquela casa quando minha mãe ainda não tinha chegado. Mas houve um dia, e esse dia mudou minha vida para sempre. Era outubro, lembro porque na capela do vilarejo tinha festa para Nossa Senhora Aparecida. Mas chovia tanto que parecia que o céu tinha desabado. A lama cobria o terreiro,
a água escorria pelas paredes de barro. Minha mãe tinha ido deixar roupa limpa numa fazenda longe e só voltaria no dia seguinte. Minha avó estava muito mal, febre alta, mal conseguia abrir os olhos. Eu cuidava dela como podia, molhando pano para pôr na testa, rezando baixinho. Foi quando ouvi a porta bater forte. Meu coração gelou. Eu sabia quem era. Era ele. Cadê a comida? Gritou da sala, a voz rouca e impaciente. Já vou fazer, vô. Tava cuidando da vovó, ela tá com febre, respondi, tremendo. Quando ele me olhou, não era fome de comida o que eu vi nos olhos dele. Naquele instante, entendi o que minha avó tentava me dizer desde sempre. Ele entrou trazendo a chuva no corpo, a camisa grudada de suor e cachaça. A porta bateu atrás dele com tanta força que minha avó, lá no quarto, gemeu baixinho. Eu queria correr para junto dela, mas minhas pernas pareciam presas no chão de barro. Cadê a comida, Ana Clara? Repetiu, a voz mais baixa agora, mas ainda mais pesada. Eu, vou acender o fogo, fazer um pirão, respondi, tentando me afastar em direção ao fogão. Ele não respondeu de imediato. Só me olhou. Um olhar que deslizava pelo meu corpo como se eu não fosse mais criança. Senti a pele arrepiar de um jeito estranho, desagradável. Segurei a barra da minha saia com as duas mãos, tentando cobrir os joelhos. Tá crescendo, hein? Quem diria? Murmurou, dando um passo para mais perto. O cheiro que vinha dele me fez quase engasgar, mistura de suor azedo, álcool barato e terra molhada. Senti vontade de vomitar. Dei outro passo para trás, mas antes que conseguisse alcançar o fogão, ele segurou meu braço com força. Os dedos dele eram grossos, duros, como se fossem garras. A pele dele queimava, mesmo molhada de chuva. Deixa o fogo para depois. O que quero não se cozinha em panela, disse, num tom que me fez sentir um frio por dentro, mesmo com o calor abafado da casa. Eu tentei me soltar, mas a mão dele apertava mais. Minha respiração ficou curta, rápida. A vontade de gritar estava presa na garganta. Nesse instante, ouvi a tosse da minha avó no quarto. Era fraca, mas foi como um chamado. Vovó precisa de mim, balbuciei, tentando olhar para a porta. Ele se abaixou um pouco, trazendo o rosto perto do meu. O bafo quente de cachaça me atingiu, e tive que virar o rosto para não chorar ali mesmo. Ela já tá com um pé na cova. Quem precisa sou eu, murmurou. Meu coração disparava. O barulho da chuva batendo no telhado parecia o de 1000 tambores, e mesmo assim eu ouvia nitidamente o ranger da cama velha do quarto, como se minha avó tentasse se levantar. Tentei puxar o braço de volta, mas ele me empurrou devagar, com força calculada, em direção à esteira onde eu dormia. Cada passo para trás parecia um mergulho num buraco sem fundo. Não, vô, por favor, consegui dizer, mas minha voz era quase um sopro. Ele riu baixo, um riso que me gelou até os ossos. Quando meu corpo encostou na esteira, as pernas simplesmente cederam. Caí sentada, sentindo a aspereza da palha arranhar minhas coxas. Ele veio logo atrás, pesado, ofegante. O que senti depois não foi só dor. Foi como se meu corpo tivesse deixado de me pertencer. O peso dele me sufocava, o cheiro impregnava minhas narinas, a mão áspera tapava meu grito. Eu tentava chamar minha mãe, mas só conseguia gemer baixinho, engasgada pelas lágrimas. De repente, uma sombra surgiu na porta. Era minha avó. Nunca vou esquecer aquela imagem, ela, magra, suada de febre, as mãos trêmulas segurando a imagem de Santo Antônio que ficava no nosso altar improvisado. Parecia tão pequena diante dele, mas a voz dela, a voz veio firme, carregada de uma força que não sei de onde tirou. Larga ela, Miguel. Sai de cima da menina. Agora. Ele virou a cabeça e riu, como se fosse brincadeira. Cala a boca, velha.
Você não manda em nada aqui. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta da frente se abriu de repente. Era minha mãe. Encharcada, os cabelos colados no rosto, os olhos arregalados ao ver a cena. O grito que ela soltou não parecia humano. Era um som que vinha de décadas de silêncio, de humilhação, de raiva engolida. Ela se lançou sobre ele como se fosse uma onça defendendo a cria. As unhas dela arranharam o pescoço dele, e o corpo pesado dele finalmente saiu de cima de mim. Eu me arrastei para o canto, puxando a barra da saia rasgada para cobrir meu corpo, que tremia sem controle. Lembro do barulho da madeira batendo contra a cabeça dele. Minha avó, fraca como estava, tinha acertado com toda a força o santo de madeira. O som foi seco, assustador. Ele cambaleou, xingou, tentou se levantar, mas tombou no chão, fazendo a mesa velha cair junto. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Só se ouvia a chuva forte lá fora e meu choro sufocado. Ele morreu? Perguntei, sem quase ter voz. Minha mãe se aproximou, colocou a mão no pescoço dele. Tá respirando, mas tá mal. Minha avó largou o santo, as pernas cederam, e ela se sentou encostada na parede, o rosto pálido, mas os olhos fixos em mim. Agora ninguém mais vai te machucar, minha neta, disse baixinho. Minha mãe me puxou para junto dela. Tremíamos as duas. Você não viu nada. Entendeu? Vai já para casa de Dona Júlia. Diz que a chuva te assustou, que a gente pediu para dormir lá. Não fala nada do que aconteceu. Eu queria perguntar o que fariam com ele, se ele acordasse, se ia nos matar. Mas não consegui. Só balancei a cabeça, obedecendo. Saí correndo no meio da chuva, a lama agarrando nos pés, o vento frio cortando minha pele. A cada passo, parecia que o chão me puxava para trás. Mas continuei correndo, como se minha vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia ponto a chuva me acompanhava como se quisesse lavar de mim aquilo que eu não conseguia arrancar sozinha. Cheguei à porta da Dona Júlia tremendo tanto que mal consegui bater. Ela abriu rápido, com um susto no rosto. Misericórdia, menina! O que foi isso? Exclamou, puxando-me para dentro. Inventei a história que minha mãe tinha me mandado repetir. Disse que a tempestade tinha me deixado com medo, que a casa estava pingando e que pediram para eu passar a noite ali. Ela não perguntou mais nada. Só me deu uma roupa seca da filha mais velha, botou um caldo quente diante de mim e, depois, estendeu uma esteira perto do fogão a lenha. O calor das brasas aquecia o corpo, mas dentro de mim o frio não passava. Cada vez que fechava os olhos, eu sentia de novo o peso dele, o bafo quente, a dor que não tinha nome. Acordei várias vezes naquela noite, assustada com barulhos que não existiam. Dona Júlia, que já estava deitada, se levantava para ver se eu precisava de algo. Eu só balançava a cabeça, sem voz. No fundo, tinha medo que qualquer palavra minha revelasse mais do que devia. Quando o galo cantou anunciando o dia, eu estava desperta havia muito tempo. Me despedi agradecendo o abrigo e comecei o caminho de volta. O sol tímido tentava furar as nuvens, e o cheiro de terra molhada enchia o ar. Meus pés pareciam carregar pedras de tão pesados. Ao chegar em casa, encontrei minha mãe varrendo o terreiro como se fosse um dia qualquer. A expressão dela era calma, quase tranquila. Quando me viu, sorriu de leve, um sorriso pequeno, cansado, mas real. Dormiu bem na casa da Dona Júlia? Perguntou, como se nada tivesse acontecido. Assenti, olhando em volta. A mesa estava de pé de novo, o chão lavado, as marcas da noite apagadas. Não havia sinal dele. Cadê, o vô? Perguntei, sem coragem de dizer o nome. Minha mãe parou de varrer por um instante, depois respondeu firme. Ele foi embora. Não vai voltar mais. Olhei para minha avó,
deitada na cama, segurando um terço com as mãos trêmulas. Ela fez sinal para que eu me aproximasse. Minha neta, nunca mais ninguém vai te fazer mal aqui. Nunca mais. A voz dela era fraca, mas os olhos diziam mais que qualquer promessa. Eu queria acreditar. Mas, naquela mesma noite, deitada na esteira, o sono não vinha. Cada estalo do telhado me fazia estremecer. Cada sombra parecia ameaça. Minha mãe se deitou ao meu lado e me abraçou forte, sussurrando. Não foi sua culpa. Ouviu? Não foi sua culpa. As palavras dela caíram sobre mim como uma reza. Chorei pela primeira vez desde a tempestade, um choro alto, convulsivo, que parecia rasgar de dentro. Minha mãe deixou. Só repetia. Foi ele, não você. Nunca se esqueça disso. No dia seguinte, a rotina continuou como se nada tivesse mudado. Minha mãe lavava roupas, minha avó rezava, e eu ajudava nas tarefas. Mas a ausência dele pesava diferente, a casa parecia maior, mais silenciosa, quase em paz. Ao mesmo tempo, a cada passo fora do portão, eu temia encontrar um olhar conhecido, alguém perguntando por ele. E, de fato, começaram as perguntas. A vizinhança estranhava o sumiço. Ué, cadê o Miguel? Perguntou um vizinho, dias depois. Minha mãe respondeu sem hesitar, enxugando uma lágrima que não existia. Foi embora com uma rapariga da usina. Homem quando cisma de aventura larga tudo e vai. As pessoas aceitavam com facilidade. Não era a primeira nem seria a última vez que um homem sumia assim. Mas eu sentia o peso de cada mentira. O segredo batia no meu peito como se quisesse escapar. As noites eram as piores. Eu acordava gritando, sentindo de novo o peso dele. Minha mãe se levantava, acendia a lamparina, me abraçava e dizia: Já passou, filha. Ele não volta mais. Mas dentro de mim eu não tinha certeza. Nos dias seguintes, percebi que a casa estava diferente. Não havia mais o barulho de botas pesadas batendo no terreiro, nem o cheiro forte de cachaça misturado com suor. Mas o silêncio não trazia paz, trazia um vazio cheio de perguntas que eu não tinha coragem de fazer. Minha mãe mantinha firme a versão que tinha inventado. Quando algum vizinho perguntava pelo Miguel, ela repetia a mesma história, sempre com a mesma calma. Arrumou outra mulher. Foi embora. E as pessoas, meio com pena, meio curiosas, aceitavam. Alguns até balançavam a cabeça e diziam: Homem é assim mesmo. Mas eu sentia os olhares atravessando minha pele, como se quisessem arrancar a verdade que eu guardava. A cada visita de um vizinho, eu me escondia atrás da porta ou fingia estar ocupada no quintal. O medo de que alguém descobrisse era tão grande quanto o medo dele voltar. Na escola, eu já não era a mesma. Antes falava alto, corria no recreio, ria das brincadeiras. Agora, ficava no canto, quieta. Quando algum menino se aproximava demais, meu corpo reagia antes mesmo de eu pensar, tremia, suava frio, às vezes até dava um passo para trás como se fosse fugir. As colegas cochichavam. A Ana tá esquisita. E eu fingia não ouvir, mas por dentro sentia a vergonha que queimava. A professora, Dona Celina, reparou. Um dia, depois da aula, me chamou para ficar. O que houve, Ana? Você anda tão diferente. Olhei para o chão, sem coragem de encarar. Nada, professora. Só ando cansada. Ela suspirou e acariciou meu ombro, mas não insistiu. À noite, os pesadelos me perseguiam. Eu acordava com o coração disparado, sentindo o cheiro dele ainda preso no meu cabelo, mesmo depois de tantas lavagens. Tentava dormir de novo, mas qualquer som da rua me fazia pensar que ele estava voltando. Minha mãe percebia. Sentava ao meu lado na esteira, segurava minha mão e dizia:
O pior já passou, minha filha. Mas dentro de mim, o pior parecia nunca ter terminado. Minha avó Beatriz, cada vez mais fraca, me chamava baixinho quando minha mãe não estava. Ana, lembra do que te falei? Não carrega a culpa que não é sua. Ela repetia isso tantas vezes que parecia uma reza. Só que não era fácil acreditar. O corpo não me obedecia. Uma vez, quando fui até a venda comprar farinha, o dono, um senhor já idoso, que sempre tinha sido educado, tocou de leve no meu braço para me dar o troco. Meu corpo inteiro gelou. Puxei o braço de volta com tanta força que ele se assustou. Que foi, menina? Perguntou, confuso. Sorri sem graça, mas saí correndo, o coração na boca. As semanas viraram meses. O nome dele foi desaparecendo das conversas, mas dentro de mim nada desaparecia. Eu evitava sair sozinha, inventava tarefas para ficar sempre perto da minha mãe ou da vizinha Júlia. Mesmo assim, tinha dias que parecia ouvir a voz dele chamando meu nome, como um eco que nunca acabava. Um domingo, quando voltávamos da missa, uma vizinha parou minha mãe na porta da igreja. Mariana, estranho Miguel sumir assim, sem levar nada. Nem uma camisa. Minha mãe sustentou o olhar dela e respondeu com firmeza. Quem quer ir embora não leva lembrança. Vai de mãos abanando. E virou as costas, me puxando pela mão. Mas eu vi o aperto nos olhos dela. Ela também tinha medo que as perguntas virassem desconfiança. Naquela noite, depois de apagarmos a lamparina, minha mãe sussurrou. Se alguém insistir, você diz a mesma coisa que eu. Que ele foi embora. Nada mais. Assenti, embora por dentro tivesse vontade de gritar a verdade para o mundo inteiro. Mas cada vez que pensava em contar, uma voz interna me lembrava, ninguém vai acreditar. Vão dizer que foi você que provocou. E assim, fui aprendendo a viver com o silêncio. Mas o silêncio tem um preço. Meu corpo crescia, mas minha alma parecia encolher. Tinha medo do futuro, medo dos homens, medo até do meu próprio reflexo quando me via no espelho d'água do poço. Às vezes, ao me olhar, parecia ver os olhos dele refletidos nos meus. E foi nesse estado, entre o medo e a necessidade de continuar vivendo, que minha infância acabou de vez. O tempo foi passando, mas a sensação de que havia sempre alguém me observando nunca me deixou. Em São Bartolomeu, tudo corria de boca em boca, quem brigou com quem comprou fiado, quem não foi à missa. Não demorou muito para começarem os cochichos. Estranho o Miguel sumir desse jeito. Ouvi uma vez duas vizinhas comentando perto do poço. Homem assim não vai sem deixar notícia, respondeu a outra, baixando a voz, mas não o suficiente para eu não escutar. Meu estômago embrulhou. Fingi que não era comigo, mas as palavras ficaram ecoando. Minha mãe percebia também. Às vezes, quando voltava do rio com as roupas lavadas, eu via o jeito como os vizinhos a olhavam, não de frente, mas de lado, como quem mede alguém em silêncio. Uma noite, depois do jantar, ela sentou na beira da esteira e disse com firmeza: Ana, não dá mais. Essa terra já não nos quer. Como assim, mãe? Perguntei, assustada. Vamos embora. Pra cidade. Meu coração disparou. Deixar São Bartolomeu? O único lugar que eu conhecia? Mas e a avó? Perguntei, olhando para o quarto. Vai com a gente. A gente dá um jeito. Ela segurou minha mão com força. Aqui as paredes têm ouvidos, e os ouvidos têm boca grande. É hora de recomeçar. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Cada vez que alguém perguntava do meu avô, eu sentia como se um fio de verdade estivesse prestes a escapar da minha boca. E se algum dia eu deixasse escapar? O que fariam com a gente? A decisão foi rápida. Em poucos dias, arrumamos o pouco que tínhamos,
algumas roupas, a imagem de Nossa Senhora que minha avó guardava desde o batizado, panelas velhas, o colchão da avó. Minha mãe pediu emprestada uma carroça de um vizinho e, numa manhã de março, seguimos rumo ao ponto de ônibus mais próximo. Lembro bem da cena, o sol nascendo, a neblina ainda cobrindo os canaviais, e eu olhando pela última vez para a casa de barro onde tinha passado minha infância. A mangueira no quintal carregada de frutos, o terreiro onde eu brincava descalça, tudo ficando para trás. Não olha para trás, Ana, disse minha mãe, apertando minha mão. O que passou, passou. A viagem parecia não ter fim. O ônibus balançava na estrada de terra, levantando poeira que entrava pelas janelas. Minha avó tossia sem parar, apoiada no meu ombro. Eu tentava segurar as lágrimas, mas a cada quilômetro o medo do desconhecido aumentava. Quando finalmente chegamos à cidade de Lagarto, foi como se eu tivesse caído em outro mundo. Ruas de pedra, casas alinhadas, gente apressada indo e vindo. Eu, acostumada com o silêncio do campo, me sentia perdida no meio de tanta voz, tanto barulho. Nos primeiros dias, ficamos num quarto pequeno nos fundos de uma pensão. O espaço era apertado, uma cama para minha mãe e minha avó, e uma esteira para mim no chão frio. O banheiro era coletivo, sempre com fila, e a comida vinha de uma marmita barata que minha mãe conseguia depois do trabalho. Ela arrumou serviço logo no segundo dia, como ajudante numa casa de família. Saía cedo e voltava cansada, mas ainda com um sorriso de quem acreditava no futuro. É pouco, mas é honesto. Vamos conseguir, Ana. Eu ficava com minha avó. O ar úmido da cidade fazia mal para ela, que tossia cada vez mais. Mesmo fraca, insistia em me ensinar o que sabia, rezas, remédios de ervas, pequenos segredos que dizia que podiam salvar vidas. Mulher precisa ter seu saber, minha neta. Um dia, isso pode ser tua força. Aos poucos, comecei a conhecer outras pessoas. Nossa vizinha de quarto, Dona Rosa, vendia cocada na feira e às vezes me dava um pedaço. Um senhor, seu Antônio, me ensinava a comprar mais barato no fim da feira, quando os preços caíam. Mas a cada sorriso recebido, um medo crescia. E se alguém perguntasse do meu avô? Ninguém perguntou nos primeiros meses. Mas dentro de mim, o silêncio era ensurdecedor. As noites continuavam pesadas. Eu sonhava com São Bartolomeu, com o barulho da porta batendo, com o cheiro de cachaça e suor. Acordava encharcada de suor, e minha mãe se levantava, acendia a lamparina e dizia sempre a mesma frase. Já passou, filha. Agora estamos seguras. Eu queria acreditar. Mas cada vez que fechava os olhos, sentia que a sombra dele ainda me seguia. Os primeiros meses em Lagarto foram de pura sobrevivência. A pensão onde morávamos tinha paredes finas, e eu ouvia tudo: o choro de crianças no quarto ao lado, discussões de casais, passos de gente que entrava e saía a qualquer hora. Eu quase não dormia. Minha mãe acordava antes do sol, arrumava o lenço na cabeça e saía para trabalhar na casa de família. Voltava no fim da tarde com cheiro de sabão e gordura de cozinha, as mãos vermelhas, mas sempre me trazia um pedaço de pão, um doce barato, alguma coisa para me animar. Um dia a gente ainda vai ter nossa própria casa, Ana dizia, tentando sorrir. Foi Dona Rosa, nossa vizinha, quem primeiro falou com minha mãe sobre a escola. A menina é nova, Mariana. Não pode ficar sem estudar. Aqui tem escola pública, não precisa pagar nada. Minha mãe me olhou como se fosse um sonho possível. E na semana seguinte, me levou até a escola municipal Santo Expedito. No primeiro dia de aula, meu coração parecia querer sair pela boca. Eu já tinha 13 anos, mas fui colocada numa turma com crianças menores porque nunca tinha estudado de verdade. Entrei na sala e logo senti os olhares. Olha a grandona. Cochicharam alguns. Sentei na última carteira, tentando me encolher. A professora, Dona Eunice, tinha um sorriso bondoso,
mas mesmo assim minhas mãos tremiam cada vez que ela me fazia uma pergunta. Quando algum colega ria, meu rosto ardia. E o pior era quando os meninos se aproximavam. Bastava um deles sentar ao meu lado que meu corpo reagia, a respiração acelerava, a garganta fechava, e eu não conseguia falar. Certa vez, um deles esbarrou em mim sem querer no corredor. Senti um arrepio tão forte que quase caí. Tá com medo de quê? Ele perguntou, rindo, sem entender. Eu corri para o banheiro e fiquei lá trancada até a aula acabar. Dona Eunice notou. Depois da terceira vez que isso aconteceu, me chamou em sua sala. Ana, eu percebo que você é inteligente. Aprende rápido, mas parece ter medo de todo mundo. Quer me contar por quê? Balancei a cabeça. As palavras estavam presas, como se houvesse um nó na minha garganta. Tudo bem. Ela suspirou. Você não precisa falar agora. Só saiba que eu estou aqui. Em casa, eu ajudava minha avó. Ela tossia cada vez mais, e muitas noites eu ficava acordada molhando pano para refrescar sua testa. Mesmo fraca, ela insistia. Aprende, minha neta. Não deixa o medo te calar. E me mostrava como preparar um chá de folhas de pitanga, como rezar uma novena curta quando o coração apertava. Isso ajuda a alma a não se perder. Para ajudar minha mãe, comecei a trabalhar na feira com a irmã de Dona Rosa. Acordava de madrugada, ajudava a montar a barraca de frutas. Passava o dia gritando. Olha a banana, olha o mamão docinho. No fim do dia, ganhava algumas moedas e frutas amassadas para levar para casa. Mas até na feira meu corpo me traía. Quando algum homem chegava perto demais, eu me afastava. Se alguém tocava na minha mão para pagar, o medo subia como fogo. Muitas vezes, saía correndo para o banheiro improvisado, lavava o rosto e respirava fundo antes de voltar. Uma tarde, Dona Rosa percebeu. Ana, não pode viver assim, minha filha. Disse baixinho, sem me julgar. O que te aconteceu foi pesado, eu sei. Mas você não tem culpa. Olhei para ela, surpresa. Será que ela sabia? Ela não explicou, só apertou minha mão e completou. Um dia, você ainda vai ajudar outras meninas como você. As palavras ficaram gravadas. Mas naquele momento, eu só conseguia pensar no medo que me acompanhava dia e noite. À noite, depois do trabalho e da escola, eu tentava estudar à luz da lamparina. Muitas vezes, caía no sono em cima do caderno, e minha mãe me cobria em silêncio. Você vai ser alguém na vida, minha filha. Vai ter respeito. Ela repetia como quem faz promessa. Eu queria acreditar. Mas cada vez que fechava os olhos, via a sombra dele. E o silêncio da noite parecia repetir no meu ouvido a frase que eu não esquecia. Foi ele, não você. A tosse da minha avó foi ficando mais forte com o passar dos meses. Cada noite parecia mais longa, o peito dela chiava como se cada respiração fosse uma luta. Eu molhava panos com água fresca, rezava baixinho e segurava sua mão, enquanto ela me olhava com ternura apesar da dor. Não tenha medo, Ana. Dizia, num fio de voz. Você ainda vai ver muita coisa boa nessa vida. Mas no fundo, eu sabia que ela estava se despedindo. Numa madrugada de domingo, acordei com o silêncio. O quarto, que sempre tinha o som da respiração difícil dela, estava quieto demais. Toquei sua mão. Estava fria. Minha mãe, que dormia ao meu lado, percebeu meu gesto e logo entendeu. Abraçou o corpo da mãe e chorou baixinho, tentando não me deixar ver, mas as lágrimas caíam sem controle. Não tínhamos dinheiro para caixão, nem para enterro. Eu tremia de medo de que não pudéssemos nem sepultá-la com dignidade. Foi quando Dona Rosa e outras vizinhas apareceram. Ninguém vai deixar essa mulher sem despedida. Disse Dona Rosa, firme.
As mulheres da rua se juntaram. Uma trouxe flores do quintal, outra arrumou um pano limpo para cobrir o corpo. Uma conhecida da feira conseguiu falar com um coveiro que abriu um espaço simples no cemitério. Rezar, chorar, cantar, cada uma fez sua parte. Naquela tarde, enquanto o caixão modesto descia à terra, percebi algo que nunca tinha sentido, uma força que não vinha do sangue, mas da união. As mulheres se abraçavam, me apertavam contra o peito, ofereciam palavras de conforto. Não precisavam explicar nada, bastava olhar, e eu sabia que entendiam dores que o mundo raramente reconhecia. Depois do enterro, minha mãe ficou em silêncio por dias. Trabalhava como se fosse uma máquina, mas os olhos pareciam sempre distantes. Eu também me sentia perdida, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. À noite, a esteira ao lado parecia vazia demais. Foi Dona Rosa quem, certa tarde, me chamou para caminhar até a feira. Vem comigo, menina. Ficar dentro de casa só aumenta a dor. No caminho, me contou histórias da juventude, das dificuldades que já tinha enfrentado, e disse algo que guardo até hoje. Mulher sozinha é alvo fácil, Ana. Mas quando a gente se junta, vira muro. A partir daquele dia, comecei a perceber que existiam outras formas de proteção além do silêncio e do medo. Voltei para a escola com mais determinação. Ainda sentia o coração disparar quando algum menino chegava perto demais, ainda tremia se alguém me tocava sem aviso. Mas quando as colegas riam do meu jeito ou da minha roupa remendada, em vez de me esconder, eu lembrava das palavras de Dona Rosa e da minha avó. Não carrega a culpa que não é sua. Às vezes, no meio da aula, eu me perdia olhando para a janela, pensando na minha avó. Sentia falta do cafuné, da voz dela rezando. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim acreditava que ela ainda me guiava. Minha mãe, aos poucos, também foi mudando. Um dia, voltou do trabalho com um olhar diferente. Consegui um aumento, Ana. Agora sou cozinheira, não só ajudante. Abraçou-me forte, como se fosse dividir comigo a vitória. Pela primeira vez desde a morte da minha avó, vi um brilho nos olhos dela. Eu continuei ajudando na feira. O trabalho era duro, os pés doíam, mas cada moeda que guardava me dava uma sensação de poder. Dona Rosa me ensinou a esconder o dinheiro numa lata de goiabada velha. Mulher tem que ter sempre algo guardado, mesmo que seja pouco. Nunca se sabe quando vai precisar. À noite, ainda vinha o medo. Os pesadelos não desapareceram, mas comecei a aprender a enfrentá-los. Quando acordava suada, em vez de chorar sozinha, lembrava das palavras da minha mãe. O pior já passou. E tentava acreditar, mesmo que o coração dissesse o contrário. Foi nesse tempo que descobri uma coisa: apesar da dor, eu ainda tinha sede de aprender. Pegava os livros emprestados na escola, ficava horas tentando entender cada página. Quando conseguia resolver uma conta ou ler um texto inteiro, sentia como se uma pequena vitória fosse arrancada da sombra dele. Eu não era mais apenas a menina assustada de São Bartolomeu. Eu estava começando a me levantar. Os anos passaram, e pouco a pouco fui encontrando um lugar no mundo. Não foi de um dia para o outro, cada passo parecia uma batalha. Mas aprendi a não recuar. Na escola, comecei a me destacar. Dona Eunice dizia que eu tinha sede de saber, que eu aprendia rápido. E era verdade. Cada palavra nova que eu lia, cada conta que eu conseguia resolver era como uma pedra tirada de cima do meu peito. Não queria ser apenas a menina marcada pelo silêncio, queria provar que eu podia ser mais. Na feira, ganhei confiança. Já não me escondia tanto dos clientes. Ainda me assustava quando algum homem chegava perto demais, mas aprendi a respirar fundo e manter a calma. Aos poucos, percebi que não eram todos iguais. Alguns só queriam comprar fruta, nada além disso. Essa descoberta foi um alívio. Minha mãe continuava firme no trabalho.
A cozinha lhe devolveu uma dignidade que eu nunca tinha visto antes. Às vezes, chegava cansada, mas sempre sorria quando me via estudando. Você ainda vai ser alguém na vida, Ana Clara, repetia, como uma oração. Foi também nesse tempo que conheci Dona Elvira, uma vizinha mais velha, parteira e benzedeira respeitada no bairro. Um dia, quando me viu estudando debaixo da luz fraca da lamparina, comentou: "Você tem olhos de quem não se contenta com pouco." Contei que sonhava em ajudar pessoas, que queria aprender mais sobre remédios e curas. Ela riu e me disse: "Então vem comigo. Vou te ensinar o que sei." Passei a acompanhá-la em algumas visitas. Via como ela acalmava as mães, como preparava chás, como fazia orações de cura. Mais do que as receitas, aprendi com ela a escutar. Descobri que, às vezes, uma palavra dita na hora certa podia ser mais forte que qualquer remédio. E foi aí que percebi: meu destino não seria carregar apenas minhas cicatrizes, mas usar a força que restou para ajudar outras mulheres. Os pesadelos não desapareceram. Ainda havia noites em que acordava suada, sentindo o peso dele outra vez. Mas aprendi a não me culpar. Quando isso acontecia, respirava fundo, lembrava das palavras da minha avó: "Não carrega a culpa que não é tua." E repetia baixinho até adormecer de novo. Anos depois, já adulta, encontrei coragem de contar parte da minha história a uma orientadora da escola. Pela primeira vez, falei do medo, das noites de terror, do silêncio. Ela não me julgou. Apenas segurou minhas mãos e disse: "Você é mais forte do que pensa." Aquelas palavras me deram forças para continuar. Hoje, já velha, olhando para trás, sei que sobrevivi ao que parecia impossível. A menina assustada de São Bartolomeu morreu naquela noite chuvosa, mas em seu lugar nasceu uma mulher que aprendeu a transformar dor em coragem. Eu não vou dizer que tudo se curou. Não se cura. As marcas continuam aqui, gravadas no corpo e na alma. Mas aprendi a conviver com elas. Aprendi que não sou o que me fizeram. Sou o que escolhi ser depois. E escolhi ser alguém que nunca mais vai se calar diante do sofrimento de outra menina, de outra mulher. Se conto isso hoje, é porque sei que há muitas ouvindo, carregando segredos pesados, achando que não existe saída. Existe, sim. Não é fácil, não é rápido. Mas existe. Eu sobrevivi. E isso já basta para eu dizer: você também pode.